Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 14 de janeiro. Hoje é terça-feira, estamos diante da primeira semana do tempo comum. Vivemos tantos sinais importantes em nossa caminhada de fé, amados irmãos e irmãs, a graça do tempo do Natal, da encarnação do Verbo, desse tempo de expectativa do nascimento do Redentor, do Filho de Deus, e agora somos convidados a ir contemplando os seus ensinamentos e a sua vida pública. Todo a palavra e os gestos do Senhor são para nós gestos e palavras salvíficas. Então eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." A fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, ainda estamos refletindo a carta aos Hebreus e hoje o trecho é capítulo 2, versículos de 5 a 12. Então só o início diz assim: "Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. A esse respeito, porém, o que é o homem para dele lembrardes, ou o filho do homem para com ele te ocupardes? Tu o fizestes um pouco menor que os anjos. De glória e honra o coroastes, e todas as coisas pusestes debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte." Então o Senhor passa pelo mistério da morte, mas a morte não tem força, a morte não tem a última palavra, a morte é vencida por Cristo Senhor nosso. Um detalhe importante: constituído um pouco menor, um pouco abaixo, pouco menor que os anjos. Entenda, é o seguinte, não é a origem, né? Jesus é eterno, é o verbo eterno do Pai, gerado antes de todas as coisas, não criado. Quando o autor da carta aos Hebreus vai dizer que constituiu ele menor, um pouco abaixo dos anjos, pouco menor que os anjos, melhor dizendo, é o fato da encarnação. Jesus assume a nossa condição humana, a nossa natureza. E nesse sentido, amados irmãos e irmãs,
nós somos imensuravelmente menor que os anjos. Claro, Jesus, mesmo assumindo a nossa condição, ele é o Filho de Deus. Nele coabitam as duas naturezas. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, o que o autor da Carta aos Hebreus pretende com isto? Depois de mostrar a superioridade de Cristo relativamente aos anjos e a todos os poderes inferiores a Deus, realça nesta perícope a sua condição humana. Então fica em evidência a condição humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Em dignidade, em honra e glória, ele está acima de todos os anjos e os anjos precisam servi-lo. Mas ele se encarnou, ele assumiu a nossa condição humana. Cristo é Filho de Deus, superior aos anjos, mas também é o Jesus da história, aquele que sofreu. O autor completa a união entre os dois aspectos, a luz, no Salmo 8,46, e também aproveita para anunciar os desígnios do Redentor. Esse desígnio pelo qual trata sobre o esvaziamento. Então o padre não continuou, ele fala desta realidade de Jesus, de assumir a natureza humana, de se fazer pouco menor que os anjos, é o esvaziamento, a kenosis. Jesus se rebaixa, não em dignidade, mas ele toma a nossa condição humana sendo Deus. Então, amados irmãos e irmãs, esse esvaziamento do Filho, que por amor se torna participante da natureza humana, inferior à dos anjos, mas também objeto de bênção divina, até as extremas consequências do sofrimento e da morte em favor de todos nós. Então, Jesus vai até o limite, até a graça de dar a vida por cada um de nós. Assim se revela a maravilhosa justiça de Deus em favor de cada um de nós. Deus é justo e amoroso. O Criador e fim de todas as coisas julgou tão importante o homem que o quis atrair à comunhão filial consigo. Olha, que verdade de fé maravilhosa. Deus julgou que o homem é importante. O Criador e princípio de todas as coisas julgou tão importante o homem que o quis atrair à comunhão filial consigo. Por isso tornou-se solidário conosco no Filho unigênito, enviando-os para nos levar a glória ao mundo futuro. Então, para que tenhamos a participação. O Salmo 8 traz como resposta destes domínio ao vosso Filho. Então, concede domínio ao Filho sobre todas as criaturas. Destes domínio ao vosso Filho sobre todas as criaturas, sobre cada um de nós especialmente. O evangelho que nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, nos coloca diante da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E diante de Jesus, nós podemos perceber que existem inúmeros impactos importantes. E isso se dá no meio da vida do povo, que se dava conta de que ele não se limitava a explicar os profetas anteriores, mas que se apresentava também ele como profeta revestido de um poder que vinha de Deus, ensinando com autoridade e curando os doentes. Mas Jesus é muito mais que profeta. Jesus é o Filho de Deus encarnado. O ensino de Jesus era verdadeiramente eficaz. O evangelista São Marcos, ele tem então esse gosto peculiar, poderíamos assim dizer, de apresentar Jesus como mestre desde o começo do seu evangelho. Jesus é aquele que ensina, que tem a autoridade de ensinar. Depois vem ao encontro dos que estão com espírito maligno. Qual é a postura de Jesus diante da crença popular nos demônios? Ele sabe
amados irmãos e irmãs, ou melhor, sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele percebe o quão era ruim seus irmãos nele, poderíamos assim dizer, viverem sobre essa realidade. Então sabemos quanto horror causavam os homens primitivos, então, dentro dessas realidades. Claro, muitas vezes talvez nem era em si uma possessão, mas, sobretudo, amados irmãos e irmãs, quando se tinha essa realidade da possessão, dos possessos, Jesus, ele tinha um desejo profundo de libertar, de dar liberdade e dignidade à vida da pessoa, porque quem estava nessa situação se encontrava alienado, deslocado da realidade. Quantos irmãos e irmãs muitas vezes podem viver essa realidade, muitas vezes por angústias, sofrimentos, não vão tendo uma qualidade de saúde mental boa, seja por muitas vezes por ansiedade, depressão e tantas outras realidades. Nós precisamos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, entender que para o evangelista São Marcos, em seu evangelho, Jesus veio trazer o reino de Deus vencendo o poder de Satanás. Ele não só vence, como ele quer e ele tem o poder de destruir o reino de Satanás, o poder de Satanás. A missão de Cristo é um confronto até a morte e até a ressurreição contra o mal. Os exorcistas hebreus usavam longos ritos e complicadas fórmulas para expulsar os demônios. Jesus, com uma só palavra, cala o demônio e devolve ao homem a sua dignidade. Por isso, cresce o espanto das multidões, que se interrogam: que é isto? De onde lhe vem todo esse poder? De onde lhe vem toda esta autoridade? Amados irmãos e irmãs, que possamos nos admirar, que possamos também, diante de tudo o que acontece, daquilo que o Senhor nos concede, da graça de participar dos sacramentos, especialmente da Santa Eucaristia, que tenhamos a graça de nos admirar, de amar, de nos encantar. Há uma frieza muito grande por parte de todos nós, diante dos sofrimentos que vamos vivendo. É que tenhamos a capacidade de nos admirar com o extraordinário de Deus, diante do grande milagre de se fazer presente entre nós, se dando como alimento, como o corpo e sangue dado a cada um de nós. Então, que não só a fama de Jesus se espalhe, mas que possamos verdadeiramente amá-lo, segui-lo, servi-lo e testemunhá-lo a nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.